Quantas vezes você já ouviu falar a seguinte expressão: é melhor não se casar? Pois é, essa mesma expressão aparece na palavra de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre este assunto na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal. Vamos juntos percorrendo esse itinerário com a Palavra de Deus. Lembre-se sempre, está chegando a primeira vez, se inscreva e participe com todo aquilo que são os conteúdos. Está disponível aí para que você possa cada vez mais estar mais perto deste coração misericordioso do Senhor. Quero pegar contigo a palavra que está em Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao 12, diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Olha a expressão aparecendo aqui: não vale a pena se casar. Isso aqui é interessantíssimo. Nós estamos perdendo ao longo do tempo tudo aquilo que são a possibilidade de nós entranharmos, ou seja, de colocarmos laços profundos nos nossos relacionamentos. Nós colocamos as coisas de tal modo que nós estamos desvalorizando sempre mais os compromissos e a responsabilidade perante Deus. Nós estamos caminhando ou para termos cada vez relacionamentos que não têm nenhum tipo de vínculo, ou seja, você tem uma liberdade aonde você, percebendo que outra pessoa é interessante, que outra pessoa também pode participar desse relacionamento, então ela se faz presente com essa pessoa, sem ter a responsabilidade, sem ter o compromisso de uma relação de fidelidade com uma só pessoa. E você pode estabelecer várias formas de compromissos, dependendo do nível com que você deseja, mas ainda diante disso, se foge do compromisso diante de Deus. E nós temos muitas pessoas que estão realmente entrando num relacionamento, assumem de uma certa forma um compromisso com o outro, mas não se preocupam mais com um compromisso perante Deus. Ou seja, o que está entrando aí? Afinal de contas, quando você vai estabelecendo compromissos mais profundos, a dificuldade de sair deles é cada vez maior. Então o que vamos fazendo? Vamos fazendo situações, criando coisas que dão facilidades. Aqui a dureza do coração produziu que Moisés desse certidão para que as pessoas pudessem se divorciar. E assim se tornava mais fácil, a coisa se tornava mais viável. Nós vamos produzindo facilidades e essas facilidades vão fazendo então que nós possamos com mais tranquilidade fazer aquilo que é a desassociação ou afastamento, ou seja, que quebramos aquele laço. Por isso há um interesse muito nas relações virtuais, porque as relações virtuais elas são mais fáceis de você deletar, mais fáceis de você cancelar, porque é muito diferente quando você fala com alguém pessoalmente, quando você estabelece um compromisso, quando se olha nos olhos e, sobretudo, quando se faz isso diante de Deus. E aí começa: poxa, minha vida está tão boa, para que eu vou me enrascar numa dessa, de criar um laço que depois eu posso ter muita dificuldade de sair dele? E aí começam
as nossas dificuldades. Você sabe que nós queremos sempre essas divisões, e essas divisões são a ação do mal. O mal veio para dividir, roubar e matar, diz a palavra de Deus. Então o mal começa a dividir. A situação é tal que muitas vezes, quando nós olhamos aquilo que nós não gostamos no outro, a gente quer deixar aquilo de lado. Por algum tempo no relacionamento a gente vai deixando aquilo de lado, mas às vezes aquele que nós vamos deixando de lado se torna tão insuportável que a gente precisa como que romper com aquilo. E as frases são: eu não aguento mais, eu não suporto mais, isso daqui não dá mais. Geralmente são frases assim. Mas para os solteiros ou para aqueles que não têm ainda o casamento, vocês vão perceber a mesma atitude quando a gente começa a fazer isso em relação às amizades. Criamos essa dificuldade, mas também quando nós fazemos isso conosco mesmo. Tem coisas em nós que a gente não suporta. Tem coisas que você gostaria de ser diferente, mas não é. E quando você não é, você tem o desejo de como que descartar. Queria descartar esta parte do meu corpo, eu gostaria de descartar essa debilidade psíquica minha, eu gostaria de quebrar isso daqui. É lógico, tem algumas coisas ruins, mas tem coisas que são da normalidade. Talvez o cabelo, talvez a forma do corpo, talvez não seja como você gostaria. Mas é lógico, tem vários meios de melhorar tudo isso, mas talvez você não é aquilo que você gostaria, e aí você começa a criar dificuldade com você mesmo. Só que o problema é que você não consegue fugir de você mesmo, você não pode quebrar-se. E aí o que acontece? Como nós não podemos nos quebrar, entra a nível psicológico as nossas dificuldades tamanha que a gente quer matar literalmente a nós mesmos. Nós criamos depressão, ressentimentos conosco mesmo, não estou falando com ressentimento com os outros, ressentimento conosco pelos nossos erros. Nós criamos também, muitas vezes, uma tendência que leva ao suicídio. Porque a gente, entre aspas, é como querer consolidar aquilo que nós não aceitamos. No casamento, nós nos tornamos uma só carne com aquele outro. E aí, entra essa mesma tendência. Só que desfacelar o outro, tirar o outro, é uma coisa que talvez seja mais fácil do que tirar a si mesmo. Por isso, o mandamento que nos diz amar aos outros como a si mesmo começa a ser destruído dentro de nós, porque nós não temos dificuldade conosco mesmo. Tem hora que a gente fala: nem eu mesmo me suporto. Quantas vezes algum de nós já disse isso? Nem mesmo eu me suporto. O que acontece? Se não se suportar, provavelmente produzirá o não suportar o outro. Aquele não se perdoar, provavelmente produzirá o não se perdoar no outro. Ou o contrário, começa o não se perdoar no outro e aí vai para si, para dentro de si e começa a quebrar as coisas a partir de dentro, indo para fora, ou a partir de fora indo para dentro, porque a ação do mal, ela quer justamente isso. E é lógico, essa ação do mal conta com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio, que vai dizendo sim para essas pequenas coisas, que vai dizendo sim àquilo que tem dividido você, principalmente nos seus pensamentos, na tua forma. E como não criar divisão? Para não criar essa divisão, você precisa ter algo que seja fixo, algo que seja construído sobre a rocha. E o que é isso? A palavra de Deus. Princípios formados a partir da palavra de Deus. Princípios que dão discernimento, que dão realmente visão para onde você tem que caminhar como pessoa e, consequentemente, se você está indo com uma pessoa e quer se tornar uma só carne com ela, trabalhar e discernir as coisas e formar as coisas a partir desta palavra, desse alicerce seguro, porque se a casa não for construída sobre a rocha, ela vai cair. E é isso que o mal quer, que essa casa caia. E a gente vai vendo todas essas dificuldades que nós temos, a gente vai dizendo isso. Então é bom que nós não possamos casar. Para evitar todas as situações, é melhor não casar. É melhor ficar solteiro. Assim você evita todas essas coisas, como se não tivesse
que ter as suas lutas aí interiores, que não tivesse que superar e aprender a conviver consigo mesmo de uma forma profunda, harmônica e, sobretudo, pura. E aí o que acontece? O Senhor vai falar sobre isso, porque Ele vai falar daqueles que não se casam. Ele vai dizer, olha, alguns não se casam, mas não é por causa disso daí. Uns não se casam porque naturalmente tem algumas dificuldades, ou seja, a nível psíquico, a nível físico, que impede o casamento. Não podem ter um relacionamento com o outro. Isso é um mistério. Nasceram assim. Tem outras que se fizeram assim, infelizmente, pela forma de pensamento que nós vamos deixando que o mundo coloque dentro de nós. Torna-se as pessoas solteiras, porque há uma forma de pensamento que vai sendo moldada por pensamentos humanos. Mas é óbvio, tem pessoas que não vão se casar porque receberam um chamado ali do reino de Deus. Fizeram-se assim por causa do reino de Deus. Mas não, uma coisa que tem que se entender, não fizeram assim porque não querem criar ou ter dificuldades. Fizeram-se assim por causa do reino. E pelo contrário, o desejo de um celibatário, um desejo de alguém que busca pelo reino, é o desejo de não se unir somente com uma pessoa, mas de unir e encontrar corações nas mais diversas formas, nas mais diversas realidades e se tornar um só coração com aquela pessoa para gerar a presença de Deus. Por isso, esse é um mistério, mas isso é dado a conhecer somente aqueles que são chamados. Deus os abençoe, vamos juntos e vamos lá, vamos neste caminho. Vamos prosseguir no caminho de unidade e isso também precisa ser vivido cada dia, no seu matrimônio, nos seus relacionamentos e, sobretudo, consigo mesmo. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.